Vamos separar o pessoal de cada distro para não dar confusão. Cooperação. Pessoal que usa pacote RPM, por gentileza, do lado direito. Os demais, lado esquerdo. Que eu tenho, tá? Mas na hora das perguntas eu vou precisar dele para vocês Ainda- falarem na mesa ainda para tem não ficar o alguém som que muito baixo. Beleza. Pode ser? Deixa eu só perguntar, vocês autorizam a gravação? Depois vocês assinam. Eu não precisa maquiagem. Vou botar o cara sem microfone. Ele vai se demonstrar por meio de... vai mudar de cor conforme a pessoa lê. Se ele não gostar, o caminhão fica vermelho. O Samuel. Oi. Não, vermelho ele não fica não, ele pode ficar de outra cor. A gente tem uma ideia. Deixa o moderador moderar e começar. Qual é a estrutura de rede estruturada da conversa? Olá, nossa, tá alto o som. Boa tarde. Meu nome é Paulo Santana, eu vou coordenar esse painel aqui. A ideia de discutir sobre distribuições GNU Linux não é a gente chegar à conclusão qual que é melhor, qual que é a pior, mas cada um falar um pouco da sua experiência para que vocês possam, no futuro, experimentar e usar aquela que vocês acharem que é melhor para a sua necessidade. O mais simpático aqui pode ser seguido por outras pessoas, né? Alguma coisa assim. Mas a ideia é que cada um fale um pouco sobre sua experiência, como é que começou usando Linux, né? Como é que começou usando uma distribuição, até chegar à distribuição atual. Essa discussão já aconteceu em outras oportunidades, especialmente na Campus Party. Eu sou o curador de software livre da Campus e a gente já vem fazendo esse mesmo tipo de painel desde 2012. 2012 a gente fez pela primeira vez. E lá a ideia também é a mesma, assim, discutir, cada um falar um pouco sobre a sua experiência, falar um pouco como é que pode ajudar o projeto que participa, né? Você quer ajudar no SUSE, ou no Slack, ou no Fedora, você pode fazer assim, dessa forma, e se juntar ao grupo e tudo mais. E é uma discussão bastante tranquila, a gente também vai abrir para perguntas de vocês. A ideia não é bem nas perguntas, a gente tirar dúvidas técnicas, assim, do tipo, como é que eu configuro minha placa de vídeo no Debian? Como é que... Não, isso aí vocês podem conversar em outro momento, ali na feira mesmo, com as pessoas. A ideia não é tirar dúvidas técnicas, mas tirar dúvidas voltadas a essa discussão que a gente está fazendo aqui. Tá ok? Vou começar então por aqui, pelo Marco. Boa tarde. Todo mundo conhece por Benato, faço parte da comunidade do Open Mandriva, sou funcionário da Mandriva Linux também. Tenho 24 anos, faz 7 anos que trabalho com Linux, mais ou menos. Nos últimos 2 anos, dedicado ao trabalho na Mandriva e 1 ano na associação, na Open Mandriva Association. Acho que é isso. Então, boa tarde, eu sou o Luiz Halber. Tá. Diretamente não trabalho com nenhuma distribuição em si, eu já utilizei todas as distribuições praticamente. Atualmente estou usando minha máquina em dual boot, tá? Eu estou com o Ubuntu e o Mint instalados no dual boot, né? Tá? Mas hoje eu estou utilizando mais nessas linhas de distribuições mais as Debian-likes, as mais fáceis, né? Então diria que eu estou aqui nessa galera aqui mais pela ideia do Linux Mint, vamos dizer assim, do Mint e o do Ubuntu, né? Eu trabalho como sou professor em ciência da computação, então trabalho também com cadeiras de sistemas operacionais e algumas outras ligadas. Oi, boa tarde, gente. Eu sou o Érico Mendonça. Eu sou funcionário da SUSE, né, mas já passei por várias e várias distros diferentes aí. Inclusive, quase todas as que estão aqui no painel, eu já trabalhei com elas, né? Já tem mais de 10 anos aí que eu trabalho com Linux. Então, é isso aí. E esse aqui é o Ico. Veio aqui fazer a intermediação aqui do debate. Eu sou Hélio Loureiro. Eu estou aqui representando comunidade Debian, não sou developer de Debian. Profissionalmente eu trabalho na área de telecomunicações, desenvolvo plataforma open source em cima de Red Hat e SUSE Corporate. Participo da comunidade de Debian, mas também na parte da comunidade de Ubuntu e utilizo o Ubuntu Corporate. Então eu passo por quase todas as
major distros, exceto talvez do Slackware e Arch. Arch não existe, né? Arch de Linux, tá? Boa tarde, eu acho. O meu nome é Fábio Oliveira. Eu, obviamente, trabalho para Red Hat, né, e uso Fedora hoje em dia, mas eu comecei há 20 anos atrás, com Slackware, em 94, na época da pilha de disquetes. Né. Em 94, na verdade, eu não consegui usar Linux em casa, eu usava só na faculdade, porque já tinha instalado, porque dentro do nosso conjunto, nossa pilha de 80 disquetes de Slackware, tinha alguns que estavam com defeito já, então eu não tinha conseguido instalar em casa. Aí, em 95, eu instalei Slackware em casa, né, e algum ano depois, acho que eu cansei de procurar tarball por aí, mas que na época era terrível mesmo, e aí passei. Eu experimentei o Red Hat Linux na época e não gostei muito, acabei gostando mais do Debian, que foi quem eu consegui usar e funcionou melhor para mim naquele momento. Eu passei alguns anos usando Debian, até que fui trabalhar na Conectiva, daí trabalhei, obviamente, com Conectiva Linux, fazia sentido, então eu usar o Conectiva Linux também. Aí, quando eu saí da Conectiva, eu amaldiçoei o Linux e passei 3 anos usando apenas OpenBSD, que eu achava muito mais legal. Né? Aí fui trabalhar na Red Hat, então hoje em dia trabalho com Fedora, né, e o Enterprise Linux. Então é uma experiência bem variada também. Continuo apaixonado pelo OpenBSD, mas hoje em dia ele é uma maquininha virtual e não o meu desktop padrão. Eu vou usar esse aqui. Oi, tá saindo aí, né? O áudio? Oi. Tá. Bem, meu nome é Felipe Saraiva. Eu comecei a usar Linux em 2006. Eu comecei um curso de ciência da computação em 2005 na Federal do Piauí. Não tínhamos computador em casa. Em 2006, a gente adquiriu um computador popular e, na época, tinha um apoio institucional do governo em desenvolvimento de distribuições Linux em universidades. A Federal do Piauí desenvolvia a distro Kuya, que era baseada no Debian, usava KDE. E, bem, eles desenvolveram, mas nunca lançaram. Mas aí eu tinha um Kurumin, na época eu instalei o Kurumin, e aquilo ali foi o meu início no mundo Linux. Né? Depois que o Kurumin foi descontinuado, eu fui para o Kubuntu. Quando eu tive dinheiro para comprar um notebook, eu comprei um notebook popular que tinha Satux. Eu comprei pensando, poxa, eu vou comprar o Satux e depois eu coloco o Kubuntu aí de boa. Mas aí os drivers terríveis de vídeo não funcionavam direito, aí eu instalei Mandriva. E usei Mandriva até que teve o racha que gerou o Mageia e eu fui para a comunidade do Mageia. Eu sou empacotador no Mageia hoje, mantenho por volta de 16, 17 pacotes, mas eu sou antes desenvolvedor do KDE e faço parte do KDE-V. Eu desenvolvo o software matemático chamado Cantor, que é como se fosse um MATLAB para linguagens livres como Lua, Python, Scilab, etc. Bem, então, em termos de distribuição, hoje eu estou com Mageia como empacotador, certo? Então, eu sou o Samuel Moraes, tenho 15 anos e uso que meio um polyboot. Eu tenho várias distros, não sei nem quais eu uso. Tenho um bocado lá no Groove. Eu comecei quando eu tinha um CDzinho do Ubuntu, fui instalar a maldita placa de vídeo. Daí eu recorri a um amigo meu que trabalhava com informática. Ele me forneceu um CDzinho do Slackware. Daí, segundo ele, era uma das mais fáceis que tinha. Eu fui... São casos de bullying. Daí, de preguiça, foi instalar um sistema operacional do mal lá no computador e começou a solicitar licença. Então eu comecei, então vou instalar esse tal de Linux aí. Chegou na parte do final lá, o último processo referente ao MBR, eu não sabia o que tinha que fazer. Eu fiz um monte de tarefa lá, eu sei que parou de dar boot no Windows e eu pensei, ferrou tudo, eu vou instalar e pagar tudo, já perdi tudo mesmo. Então daí comecei a usar o Slackware, eu fiquei cerca de 1 ano com ele. Daí eu fui pro Debian, por causa que o maldito Gnome, eu fui instalando o Slackware, fiquei cerca de 2, 3 dias compilando o pacote lá e não consegui. Então eu pensei, não, é mais fácil instalar o novo Debian do que botar o Gnome lá no Slackware. Então eu fui pro Debian, daí perguntei pro Luiz qual que ele me recomendava. Daí comecei a procurar. Fui pro Fedora, usei várias distros. Hoje eu uso uma para cada área, uma para o trabalho, outra para a escola, de vez em quando eu inverto as coisas. Até por causa dos ambientes gráficos, eu gosto de usar vários, então tem várias instalações do mesmo distro para um para cada ambiente gráfico. E é isso.
Legal. Eu não uso Linux, eu uso Windows como distribuição. Não, é brincadeira. Oi, tá saindo, né? Eu entrei na universidade em 2000 e lá no curso de Ciência da Computação eles usam apenas Linux, Debian, nos laboratórios, na Universidade Federal do Paraná. E, então eu tive que aprender a usar Linux. E na época, eu moro em Curitiba, e na época a conectiva era bastante forte. E eles doavam para o centro acadêmico a versão da época, né, para a gente emprestar para o pessoal instalar. Então eu comecei usando conectiva e era o único que funcionava a minha placa de modem lá, aquela Win Modem, e rodava conectiva. Depois eu passei a usar a Debian. Quando eu quis aprender mesmo a usar Linux, eu passei a usar a Debian na época. Isso era 2000, 2001, 2002. Aí dava pau em tudo, então você tinha que arrumar na mão. Daí que eu fui aprender a usar Linux mesmo. Mas hoje eu uso Debian e principalmente eu instalei agora, né, no meu notebook pessoal o Mint com a versão do Debian Testing, está bem legal assim, vale a pena. Então eu sigo a linha mesmo de arquivos .deb, digamos assim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para iniciar, antes que eu comece a fazer também aqui nessa linha de distribuições? Não fiquem tímidos. Trabalha com alguma distribuição de Linux para embedded? Para distribuição embarcada, velho. Eu trabalho com ambiente de alta disponibilidade para telecomunicações, que é baseado num framework chamado OpenSAF. E a gente usa num protótipo de ambiente embedded, onde nós estamos entrando um próximo step de ter esse ambiente em cloud. Vai ter o Connected Car ligado em cloud, esse vai ser o ambiente base. A base, por enquanto, a gente tem na especificação do OpenSAF, ela é aberta para qualquer tipo de Linux, mas o empacotamento que a gente usa padrão é RPM. Mas ele, a priori, deveria funcionar com Debian, mas a base dele é RPM hoje em dia. Eu pedi para quem comentou rapidamente se aprofundar um pouco mais, por que usa hoje usa essa distribuição, o que levou a ser um usuário dessa distribuição hoje, e se cada um aqui está envolvido diretamente com o projeto ou se é apenas um usuário da distribuição. Bom, acho que como várias pessoas aqui eu atravessei algumas gamas de distribuição. Eu entrei na Federal também em 2007. Comecei com Debian, pelo fato de lá ser Debian também. Fui mexendo um pouco no Debian. Quando me senti um pouco mais confortável, fui instalar em casa. Comecei pelo Kubuntu, até pegar um certo problema com o KDE. Assim, não consegui mais usar o KDE, queria algo mais leve para minha máquina, até porque meu hardware era bastante limitado na época. E então alguém me recomendou o Fedora, passei a utilizar o Fedora. Também utilizo o Fedora até hoje. Tem umas 3 instalações diferentes, uma delas é Fedora. E quando eu fiquei sabendo do projeto do Open Mandriva, fui convidado a participar, mesmo trabalhando dentro da Mandriva. Eu não tenho nenhuma relação profissional com a associação ou com a distro. O meu trabalho para a distro é comunitário. Eu comecei a me envolver um pouco mais e passei a usar numa das minhas máquinas o Open Mandriva também, até porque eu precisava de um ambiente para desenvolver para ele. Atualmente eu estou envolvido não diretamente com empacotamento, assim, empacotamento não é bem meu forte, eu trabalho mais com a parte de desenvolvimento. Já trabalhei com algumas correções SystemD, Plymouth, algumas áreas de kernel, já coloquei dentro do Open Mandriva hoje em 2014, nas últimas versões. Existia um driver que fui eu que escrevi, que é um driver de plataforma WMI e ACPI, com uma fabricante chinesa chamada Pegatron. E a minha linha mesmo dentro do projeto é um pouco mais de, digamos, divulgação e organização da comunidade aqui no Brasil, e desenvolvimento mesmo. Então, eu sou membro do comitê técnico do desenvolvimento da distro e acabo, por tabela, sendo usuário também da distro. Diretamente não estou envolvido com nenhuma distribuição. Eu utilizei já várias, né? Comecei com Conectiva na época, Slackware, aí
fui para Debian, aí fui para Fedora, aí voltei para o Debian, aí fui pro Sabayon, um pouquinho do Gentoo, voltei para o Debian, aí Ubuntu, Debian, Mint e provavelmente um Mint. A contribuição principal que eu tenho feito, que eu já fiz, e acredito que a maioria de vocês deve pensar que não é uma grande contribuição, mas é reportar bug. Tá? Estou utilizando, deu um crash, é descrever, detalhar o máximo que tu puder, detalhar o que é que aconteceu enquanto estava utilizando, que aconteceu aquele crash, e reportar. Tá? Essas são as principais contribuições que eu tenho feito a nível de distribuição. A nível de usuário, participo razoavelmente da lista do Debian RS, né, da Linux, e tira dúvidas, coisas assim. Já fiz alguns FLISOLs, tá, que é o Festival Latino-Americano de Estação de Software Livre, onde até no sábado nós vamos ter uma sala reservada só para fazer a instalação, tirar dúvidas do pessoal e tudo mais. E eu acredito que a minha contribuição hoje está mais no cara a cara com o pessoal que tenha dúvidas e tudo mais. Bem, eu comecei aí, voltando lá atrás, comecei no Slackware, fui para o Red Hat, para quem lembra, Red Hat Colgate, né? Aquele bem antigo lá. Já fui para o Debian, já fui para Mandrake, fiquei muito tempo no Mandrake, depois Mandriva, OpenSUSE, e agora eu cuido mais da parte do Enterprise, né? SLES, o SUSE Linux Enterprise Server. Todo mundo com história bonita. O meu foi um fracasso miserável. Eu comecei com Linux fracassando. Eu tinha, na época dos Pentium 200, eu tinha um 486 e funcionava bem. Caiu um raio, queimou meu 486. E eu consegui arrumar uma plaquinha com 386, sem coprocessador, com 4 MB de RAM. Depois eu arrumei para 8. E o Windows não rodava. Eu precisava para trabalhar na faculdade, fazer os trabalhos. E lá a gente tinha Solaris. Fui, perguntei o que eu consigo rodar nesse computador, porque o Windows 95 não roda aqui, faz tempo, né? Aí o professor veio falar, tem esse Red Hat aqui, esse tal de Linux, tenta instalar. E eu botei o Red Hat, minha experiência foi um desastre. Eu apaguei todo o meu HD e falei, pô, agora eu vou, né? Um mês para conseguir instalar o Red Hat. Cara, eu apanhei, eu tinha a placa, o drive de CD era taxado na placa de som, cara. Pô, tem para fazer o boot disso. E eu conseguia fazer ele funcionar no Slackware com 2 disquetes de boot, mas não consegui ir para frente. E nessa eu fiquei um mês sem fazer nada, computador parado e trabalho atrasado. Mas depois de um mês eu consegui usar. E como todo bom usuário de Red Hat, a gente sofre onde? Upgrade. Foi aí que eu falei, cara, não dá para usar Red Hat assim. Hoje em dia ele não está como era antigamente, tá? Estou falando Red Hat 4.0, faz tempo. As dependências eram o chapéu nem era tão vermelho. Não tinha dependência, tinha pacote, dependência não existia. Cara, era mais fácil reinstalar. Mas na época o Debian era 1.3. Cara, quem usou Debian 1.3, o cara é um herói. Você pega o cara abraço e fala assim, cara, você é o cara. Meu, era um treco do inferno para você instalar. Então eu fiquei com o Red Hat até 1.4.2, aí surgiu o Debian 2.0, nova versão, instalava rápido. O instalar rápido dele, ele refazia todos os pacotes Texas. Sabe o que é refazer todos os pacotes Texas no 386 com 4 MB de RAM? Cara, era lento. Mas ele fazia um upgrade que era uma delícia. De madrugada, eu configurava meu modem e falava assim, conecte à 00:30 para não só pagar um pulso. Alguém lembra do pulso de telefone? Ele conectava, eu mandava ele baixar os pacotes, não tinha apt-get, era com deselect. E eu baixava os pacotes. Às 5h59 eu falava, para tudo, desliga. Um dia eu descobri meio-dia que não deu kill. Paguei uma conta telefônica, eu nunca me esqueci. Deu na trave. Errei. Aí depois eu fiz um kill que até rebutava a máquina para ter certeza que parava. E esse tipo de coisa... sai caro você errar, cara. Fala assim, meu, para, pelo amor de Deus. Desliga o disjuntor. Você configurava para o disjuntor cair. Dói. E nesse ponto o Debian era muito forte. Então eu comecei a gostar bastante do Debian, usar bastante. Ele era bem mais forte em relação a qualquer outro, o Slackware, todos estavam ainda nascendo na parte de pacote. O pacote do Debian, ele sempre foi muito mais chato de fazer do que RPM, porque ele tem uma dependência muito forte do sistema. Aí surgiu o apt-get, cara. Estamos falando isso daí, anos 90 ainda, final dos anos 90, apt-get. Hoje, o pessoal fala, pô,
Tem o Yum. Cara, o Yum surgiu bem depois. A PTGet foi um sonho. Só que a gente não tinha um repositório, então eu montei um dos primeiros repositórios no Brasil de Debian e comecei a usar. Daí foi uma história de amor. Você vai, abraça todo mundo, você se senta na mesa, chora, conta cara. Você lembra daquela época que a gente tinha que instalar e o drive de CD era taxado na placa de som, aí caras choram, falam, puta cara, é verdade. Que kernel que funcionar. Cara, eu vi chegar o kernel 2.0, até hoje não acredito, falei assim, cara, kernel 2.0, o que era isso? Então, assim, foi... Daí pra frente, a gente vai indo, né, cara? Passou por tanto... Por exemplo, eu falei, todo mundo foi uma história meio bonita. A minha foi um fracasso miserável. Eu falei um pouco da minha história, de certa forma, assim, rapidamente, das distribuições, mas o que me levou a usar Linux e tudo mais é que, primeiro, quando eu entrei na faculdade, em 94, eu fiquei enlouquecido com as estações AIX, as RISC System 6000, RS6000 da IBM lá rodando AIX, né? E eu pensava, bah, que do caramba. Porque na época eu fazia umas programinhas lá em Borland, era o Turbo Pascal 5.5 no DOS ou algo assim, né? No PCzinho em casa, né? Ou na escola, sei lá. E a gente alocava bloquinhos lá de no máximo 64 KB, que era 16 bits e tudo mais, né? E aí via aquela RISC e fazia um programinha em C lá e alocava 1 MB de RAM, assim, e usava tudo aquilo. E falava, meu Deus, eu tenho que ter isso um dia em casa. Né? E aí, então, eu me apaixonei pelo mundo Unix, né? Assim, de maneira Unix de fazer as coisas. E daí eu pensei, tem que ter uma maneira de ter esse negócio em casa. Aí a gente descobriu a ideia do Linux e tudo mais, em 94, lá, ao longo do ano. Eu e mais alguns colegas, né? Que a gente administrava a rede e tudo mais, estava aprendendo tudo naquela época lá. E aí, exatamente, foi uma forma de eu ter Unix em casa. Aí depois eu percebi, então... A primeira coisa que eu fiz quando eu consegui finalmente instalar o meu primeiro Slackware em casa, lá, Slackware 2. alguma coisa, era o kernel 1.2.8, eu nunca me esqueço disso. E da primeira coisa que eu fiz foi fazer um programinha em C que alocava 1 MB de RAM e usava aquela memória para qualquer coisa. Assim, escrevia um monte de zero lá, mas assim, funcionava, sabe? Tipo assim, eu posso usar a memória do meu computador agora, muito melhor de programar nisso do que programar no DOS, né? Não tinha Windows 95 nem nada na época, era DOSão ou Windows 3.1 e tal. E aí, então, nisso eu consegui então ter o Unix em casa. E aí eu comecei a entender a ideia do software livre e tudo mais, a ideologia veio depois. Veio primeiro o desejo de rodar Unix, né? E aí, hoje em dia eu participo do Fedora, né? Eu sou embaixador do Fedora, um dos embaixadores do Fedora no Brasil. E eu tento ser outras coisas, embora eu tenha formação técnica e tudo mais. Por algum motivo, eu nunca trabalhei muito mantendo pacote, nunca trabalhei muito resolvendo bug, fora no trabalho, né, na Red Hat ou na Conectiva, algo assim, resolvi um bug aqui, um bug ali. Se procurar bem na internet, talvez achem algum patch que eu mandei para algum lugar, algum dia, deve ter umas 2 linhas do OpenBSD que eu mandei. Quer dizer, alguma coisinha aqui ali só, mas por algum motivo, eu não sei porquê, eu nunca trabalhei mesmo como desenvolvedor, assim... criando um monte de coisas, resolvendo um monte de bugs, a não ser, obviamente, agora na Red Hat nos últimos 7 anos ou algo assim. Mas agora também já me promoveram para longe daquilo que eu gostava, né? Então agora eu sou gerente, então eu não mexo mais em código de novo, mas ainda tento me manter relevante. Programa em Impress, LibreOffice Impress. Bom. Então, vamos respeitar. E aí, mas enfim, de qualquer forma eu tento me manter ativo, assim, organizando eventos e representando o sistema, ajudando pessoas a instalar, ajudando pessoas a usar, resolver problemas. Então acho que eu sou um cara sempre fui um pouco do suporte de software livre, assim, ajudar outras pessoas a usar software livre mais do que desenvolver algum grande pacote, algum grande projeto famoso e tal. Mas tem sido divertido, né? Tem sido divertido. E nos últimos 7 anos e meio, por aí, eu tenho usado só Fedora, desde o Fedora Core 5, né? E tem sido uma aventura bem divertida, né? Até hoje eu acho que o Fedora, para mim, pelo menos, é uma boa mistura assim, de inovação e de estabilidade e instabilidade e tudo mais, assim, né? Então, às vezes, tem pessoas que acham que o Fedora, às vezes, né, quebra muito entre uma versão e outra e tudo mais, mas é porque a gente precisa, às vezes, quebrar alguns ovos, né, para fazer o omelete. Né, então, mas inteira, como eu tenho, quebra todos os 12 ovos da caixa, né, e rasga a caixa ou algo assim, mas enfim, como eu sou um usuário técnico, para mim eu acho massa, né, eu gosto de resolver os bugs que dão os problemas, né, então, né, mas acho que hoje em dia até na verdade ficou chato usar Fedora porque já não dá mais tanto bug, assim, a maior parte das coisas funciona direto, assim, tipo, uso Fedora, tá, e daí, né, tipo, nem sofre mais para usar Fedora, né, então eu acho legal que funciona muito bem, mas acho que todas estão nesse nível hoje em dia, né, todas estão
nesse nível de instalação muito fácil, de manutenção muito fácil, a não ser algum bug aqui e ali que todas têm. Né? Então, também o hardware está convergindo muito, né, para isso, né? Muito padrão, muito SATA, ajudou bastante isso. Bem como o colega aqui estava falando, para quem na época não tinha módulos e coisas assim em kernel, então tu tinha que compilar o kernel com exatamente o teu hardware, senão ele não acessava a tua placa de som, ele tentava achar que fosse outra placa e tudo mais. Né? ISA PNP, quem nunca sofreu com isso, né? ISA PNP. Então hoje em dia é fácil, essa gurizada mais nova assim, tem tudo muito fácil hoje em dia, né? Bem, eu já falei um pouco de como, das diversas distros que eu usei, que na verdade não foram tantas assim. Sei lá, tem 8 anos que eu tenho um computador, que eu mexo com um computador de fato. Bem, mas eu não trabalho com informática, eu sou estudante de doutorado em elétrica na Universidade de São Paulo. E minhas colaborações com KDE e com Mageia são... Eu colaboro porque eu acho legal, eu acho importante colaborar, principalmente com esses projetos comunitários, né, baseados em comunidade. Quando teve o racha na Mandriva que gerou o Mageia, eu pulei de cabeça naquilo ali, sabe? Eu sempre gostei do Mandriva, mas uma questão minha mesmo, pessoal, eu não colaborava com o desenvolvimento mesmo. Não que eu ache que é certo ou errado, nada disso, mas é uma questão minha. Eu tenho uma empresa, a galera tem uma certa grana para manter o desenvolvimento e tal. Então eu desenvolvia para o KDE, né? Ainda desenvolvo, na verdade, mas minha história de colaboração com software livre foi desenvolvendo com o KDE. Quando houve o Mageia, que aí naquele momento estava se visando uma distribuição comunitária, sem uma empresa e tal, aí eu, cara, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, na época, eu traduzi o manifesto para português, eu entrei em contato com o pessoal do C3SL da Federal do Paraná, montamos um mirror lá, na UNB também, e aí, com o tempo, eu acabei virando empacotador. Eu empacoto softwares científicos e alguns add-ons do KDE, alguns plasmoides e tal. Também algumas coisas do Prolog e do Haskell, mas isso aí é mais... um pouco mais assim, um pouco mais exótico assim. Mas enfim, eu comecei a colaborar porque, bem, é comunitário, não tem uma empresa, é um pouco parecido com o Debian em termos de governança, né? Então, bem, eu tenho conhecimento disso, sempre nunca tem mãos suficientes para fazer todo o trabalho que deve ser feito. Então, bem, eu acho que eu consigo dividir minhas tarefas de desenvolver o que eu desenvolvo no KDE com manter alguns pacotes no Mageia. E foi assim que eu comecei a colaborar, certo? Mas, novamente aqui, só para colocar, nada contra o Mandriva, o Open Mandriva, eu acredito que é uma rixa que assim, não faz sentido. Teve aquele momento lá da criação da comunidade e tal, das dificuldades financeiras do Mandriva, mas, no final, os códigos são todos livres, GPL, você pega um patch de um, patch de outro, e a gente pega muita coisa do Fedora, o Mandriva também pega coisa do Fedora, tem coisa do Mageia que o Mandriva pega, enfim, né? No final, a gente acaba colaborando, todo mundo acaba utilizando o trabalho um do outro. Certo? Então, como já falei, o desgraçado lá me deu o Slackware e eu instalei no computador, tudo tranquilo lá. Só que, porém, comecei a olhar lá, eu estava com KDE, eu fui olhar lá, legal, paciência é muito mais bonito do que o sistema operacional diabólico. Todos os joguinhos já vem tudo padrão, já tem todos os programas de desenvolvimento. Daí eu já conheci o Qt Editor lá, posso fazer minha própria interface gráfica aqui, rodar Shell Script. Daí comecei um pouco a me aprofundar no mundo Linux. Depois que eu li para as primeiras horas que eu instalei, eu fui inventado a conectar a internet. Eu cliquei lá no canto, na placa Wi-Fi. Porcaria, dizia que não tinha hardware disponível. Quem aqui é da Sinalista do Linux, há um ano atrás, mais ou menos, deve ter notado o meu e-mail lá. Solicitando lá ajuda, lá, o SOS lá, pedindo para poder rodar minha placa wireless no Slackware. Eu fui acessar o site, fui ver que aquela versão ali já era ultrapassada umas 3 vezes já, do CDzinho que ele tinha me fornecido. Então eu baixei uma nova versão, instalei e começou a funcionar. Então eu fiquei por um ano e hoje eu sou muito grato ao Slackware por causa que muita coisa eu tive que recorrer ao modo texto. Eu fui lá, eu comecei a estudar,
E, tipo, ele não te dá aquela regalia de tudo modo gráfico, clico lá. Eu vou aprendendo, eu descubro o que eu estou fazendo, e quando eu vou para outra distro, é tudo Linux. Eu sei, por isso qualquer distro funciona comigo. Eu aprendi a fazer tudo no braço. O Slicker não dá aquela regalia, tu clica aqui, ele já fez todo o processo. Não, vai ver lá, ó, ele está fazendo isso, daí ele perde confirmação. E eu sofri muito com as configurações, muita coisa ele não tinha o modo gráfico, eu tinha que editar o arquivo de configuração do / etc. E alguns documentos são comentados, e alguns não, e os que são comentados para 100% quase em inglês, é 100% em inglês até. E então eu tive que recorrer, na época eu copiava a frase para um caderninho no dicionário, recorria à tradução de cada palavra, e daí eu juntava e tentava entender o sentido daquilo ali. Então assim eu consegui modificar o KDE, tudo, e daí eu fui lá, conheci o Luiz daí, na época lá, daí ele falou, não, que já conheci mais um tio aqui do Santiago. E daí a gente se reuniu, a gente começou a discutir, daí eu conheci o GNOME 3, que eu fiquei uns 2, 3 dias tentando instalar no Slacker, compilando o pacote, a dependência dependia de outra dependência, que tinha de uma dependência. Daí a pouco eu já estava perdido, então eu pensei, não, é mais fácil baixar o Debian, então. Daí eu baixei o Debian versão 7, rodei lá, curti muito o GNOME 3, personalizei. Daí eu fui lá e olhei um screenshot lá do Fedora. Mas os ícones lá no canto são diferentes. Daí eu inventei de instalar o Fedora só por causa dos malditos ícones lá, e eu achei um outro sistema operacional magnífico. Daí eu fui indo para uma distro, conheci os BSD, o OpenBSD, e hoje eu tenho vários no HD, até não sei nem dizer quantas tem. Então, resumindo, puxando um pouco mais pro lado do Slacker, já que falaram do Fedora. Então o Slacker, ele não te dá aquela regalia, ele faz tu correr atrás das informações, embora a comunidade não seja muito ativa no Brasil, eles estão querendo levantar, agora tem até meu apoio, estou fornecendo alguns recursos, estou ajudando eles a levantar a comunidade do Brasil, que há uns anos atrás era muito popular o Slack Show, que é o evento dos usuários Slacker aqui no Brasil. Então parou, teve um tempo lá, ia lá um pouquinho a gente, então agora a comunidade quer voltar ativa no Brasil, então... É isso. O Buick não participa mais, né? Legal. Faz muitos anos que eu não vejo mais o Buick. Pode falar no microfone. É que, antigamente, para quem usava Slackware ou usou Slackware alguma vez aqui no Brasil, todo mundo conhecia o Buick, né? Era o Bruno Kolovini, uma coisa assim, né? Não lembro, mas enfim, o Buick era o cara assim, malucão lá que conversava com o Patrick Volkerding, assim, o cara que ajudava a fazer Slackware. E Peter Punk, exato. Peter Punk, Então ele ajudava a fazer Slack, todo mundo conhecia ele, ele era figurinha assim, estava sempre aqui, né, no física, com camisa preta do Slack, Slack, meu irmão. Mas instalar Slack, meu irmão. Era uma figuraça ele assim, só que o cara sumiu, né, não sei. Então, acho que de repente a comunidade Slackware no Brasil... Oi? Mas é o microfone, pode ser? Chega aqui na frente um pouco para usar. Ela leva ali. Respondendo à tua pergunta, o Peter Punk, ele continua na ativa, só que ele está em São Paulo envolvido nas questões profissionais relativas à área dele, entendeu? Por isso que ele já faz um ano que ele não desce aqui para Porto Alegre. E o Buick sumiu há mais anos, eu acho, ainda. Olha, o pouco que realmente sei, o Wiki ele está fazendo outras coisas, questões profissionais, entende? Trabalhando com outras coisas, talvez. Não é assim. Eu digo profissionais, questões profissionais assim. Virou o Peter pequeno burguês. Assim não. Vai ficar bravo que eu vejo. Perdão, mas só para finalizar. Certo. É que ele assim, porque uma hora tem que fazer a própria vida, então pode ser que ressurja, né, na comunidade Slackware do Brasil e tal. Sim, não. Que talvez... Mas agora o coordenador internacional, esse aí, desculpe, é caso 197, homicídio. Nossa. Por que eu estou dizendo? Ele está desaparecido, então ele não, até agora faz uns
4 anos que eu não ouvi uma letra com a relação a ele. Nossa. Agora, o Peter e o Buick, esses, ainda, o pouco que eu sei, continuam na ativa. Estão vivos aí, só não estão necessariamente podendo participar do inclusive movimento. O Buick, o Peter Punk, ele está editando o Slack, vários cine. Legal. Legal, porque eu lembro assim que na época, pelo menos do Slackware aqui mais no Brasil, assim, o Peter Punk e o Buick eram meio que os ícones do Slackware no Brasil, né? E depois quando eles realmente tiveram que sair um pouco, né? E aí meio, parece que perdeu assim, né? A comunidade meio que se dissolveu um pouco, não sei. Como não, faz muito tempo que eu não uso, não a comunidade sei. Slackware ainda continua em Legal. alta. O pouco que eu sei. Sim. Não, que para vocês compreenderem, que há 2 anos atrás, juntamente com a Paloma Costa, a gente recebia os grupos de usuários. Então, tanto o pessoal Slackware sempre acontecia o fórum internacional, eles faziam, como diz, ficha 1, diga-se passagem. Então, se não era o Buick que descia, era o Peter Punk também. E às vezes os dois desciam também. Então, toda a comunidade, para aqui, para os vistos. Por que eu deveria utilizar a sua distro favorita, ou melhor, em que casos de uso elas realmente se destacam? Pergunta qual é melhor, mais fácil. Vai brigar mais rápido, né? Não faria isso com vocês. Pergunta qual é mais fácil, joga um palito. Podem responder. A pergunta dele, então, por que usar a distro preferida? Qual é a melhor? É a distro que você... Por que eu deveria usar a distro que você prefere, ou em que caso de uso ela realmente se destaca? Sim, no caso, então, a gente não quer que o usuário use a distro que eu estou falando, não quero que use ele, eu quero mostrar os pontos de cada um, que assim tu vai poder achar, procurar mais ela e ver se ela se encaixa com o teu perfil. Isso aí vai valer para o que tu vai usar e como é o teu estilo. Se eu vou usar mais para edição gráfica, mas eu gosto de alguma coisa complicada, eu gosto de saber o que eu estou fazendo, é a distro X. Se eu gosto de edição gráfica, mas eu quero que faça quase tudo automático, a distro Z. Então isso aí a gente está mostrando apenas os pontos fortes e fracos de cada distro, dos ambientes Linux, para ajudar o usuário a decidir. Isso aqui é só um empurrãozinho, mas o certo é o usuário ir atrás para procurar. Mas a gente pode fazer propaganda mesmo assim? Foi muito diplomático. O Linux está em boas mãos, né? Pensei que você ia defender o Slackware, cara. Pode fazer propaganda. Usa a minha, porque a minha faz isso. Cara, o Mageia... Bem, se você quer uma distro que tem todas as coisas legais do Mandriva, mas que tem diversos ambientes desktops providos pela comunidade, KDE, GNOME, ResorQt, LXDE, XFCE, sei lá, acho que são uns 6. É uma distro legal, que os reviews que saem aí são bastante positivos. Mas, bem, falando como desenvolvedor desktop, se você gosta do KDE, a grande maioria das distros que tem um KDE redondinho e os aplicativos que estão lá vão ser os mesmos, né? Se você gosta do GNOME, se o GNOME tem lá os aplicativos redondinhos, a maioria das distros... Eu, às vezes, sou meio dividido, assim, nessa questão. Colaboro com uma distribuição e colaboro com um ambiente desktop. Às vezes fico... Bem, mas o Mageia tem essas coisas todas legais aí. Se você der uma chance, de repente você gosta dela. Para vender o peixe do Fedora, eu diria que o Fedora é uma das melhores distribuições para quem quer inovação, assim, para quem quer ver novidades e tudo mais. Que o Fedora, ele não tem a função, pelo menos até o Fedora 20 agora, né? Agora com a iniciativa Fedora.next, vai mudar um pouquinho a maneira de se criar o Fedora e tudo mais, mas até a Fedora 20, pelo menos, né? O Fedora é uma distribuição muito focada em inovação e renovação, né, em fazer as modificações que são necessárias para o mundo do software livre avançar, né? Mesmo que isso quebre um pouco os paradigmas antigos. Então, o Fedora foi uma das primeiras distribuições a adotar completamente o Systemd, por exemplo, que é polêmico,
Né? O Fedora 20, tu vai lá olhar no /var log, tu não acha os logs lá, por quê? Porque a gente adotou o systemd com o journald, né? Então tem o journal control lá, e eu acho interessante o lado do Fedora, que ele meio que assume essa missão assim de pegar um software que às vezes está 90% pronto e, não, isso aqui tem um design legal, tem um projeto legal, tem um propósito correto, então vamos assumir esse negócio, vamos integrar na distribuição e terminar os 10% que faltam, mesmo que seja, né, sofrendo junto com os usuários, né, achando bugs e resolvendo bugs. Por quê? Porque a gente tem um pouco essa ideia, né, de avançar, né, aquilo que existe em software livre. Né? Então eu cito muito essa questão exatamente do systemd, do journald. Outras distros às vezes ficavam mais preocupadas, não vamos ainda, não vamos mudar e tal, e o Fedora foi uma das primeiras, não, vamos, que isso aí é bom, vai ter bug, mas vale a pena, então vamos investir e vamos tocar. Então eu gosto muito disso. Eu acho que o Fedora hoje em dia é muito, talvez tenha assustado alguém, mas eu acho que não, né? O Fedora é uma distribuição assim muito estável, na verdade, muito tranquila, instala, funciona, é bonita, tem um monte de aplicação, tem uns 30 mil pacotes lá, ou algo assim. Quer dizer, então tudo que tu procurar tem no Fedora, tem, se quiser trabalhar com virtualização. Então anota assim, tem muitos projetos, né, tipo o Virt, por exemplo, o Virt Manager, sei lá, para quem gosta de trabalhar com virtualização, tem muitos projetos que meio que focam até quase no Fedora, ou usam bastante o Fedora e tal. Né? Então, eu noto assim, pelo menos, a minha venda, digamos, do Fedora é, se você gosta de inovação, assim, e coisas mais quentes, mais atuais, muitas vezes o Fedora acaba sendo onde aquilo vai estar primeiro. Né? Mesmo que isso cause algum desconforto inicial, mas que na primeira atualização a gente espera resolver rapidinho. Se você quer uma distribuição rápida, que tenha atualização rápida, com bastantes pacotes novos, que sempre traga inovação, tem uma grande empresa por trás ajudando e tudo isso, não é Debian. Debian preza estabilidade, ela preza que seja aberta, ela é mantida por voluntários. Ela nunca vai tomar a direção de uma empresa. A Canonical se baseia no Debian, não o Debian na Canonical. Todas as outras empresas, Mint, Kali, usam Debian por um único motivo: estabilidade, teste, abertura. É uma comunidade mantendo um sistema. Não é uma empresa, não é uma pessoa, não é um grupo. É toda uma comunidade que pode participar de uma forma aberta. Os bugs são abertos, nada escondido. Tudo é aberto no Debian. Então, se você deseja alguma coisa que traga novidades mais estáveis, não numa velocidade que você pode baixar e compilar, mas numa velocidade que vai te trazer um sistema estável, isso é Debian. Bem, da parte vou falar do OpenSUSE, claro, né, mas tem a parte de Enterprise aí. No caso do OpenSUSE, acho que o nosso foco ali é fazer uma distribuição polida. Então a gente tenta fazer uma coisa bem consistente. Nossa qualidade de empacotamento, a gente prima muito pela metodologia de empacotamento. Para quem não conhece aí, tem um build service aí, que toda a nossa distribuição é feita em cima do build service. Tem uma automação extrema lá na construção da distro em si, né? E também porque o nosso mascote é mais bonitinho, né? Não, mas falando sério, assim, a gente também tem que lembrar sempre que todas as distros têm seus lugares aqui, né? Ajudam em cada coisa. O Debian, por exemplo, tem a parte legal do Debian. Eles têm uma contribuição muito importante na parte de licenças também. O Fedora, com tecnologias novas, o systemd não estaria aqui se não fossem eles também, né? O Mandriva e o Mageia agora, né? Mandriva e Mageia aí, eles contribuíram muito com a parte do Xfree naquela época lá. Foi muito importante para a gente, senão até hoje a gente estaria aí editando Xorg-Conf na mão. Então, acho que é isso, acho que é mais um conjunto, né? A nossa parte é mais a parte de empacotamento, que a gente tenta deixar uma coisa mais redonda. Eu recomendaria, sugeriria e diria que a única distribuição correta seria o Linux Mint, tá? Toda a diplomacia do lado de Santiago do Boqueirão ficou lá com o Samuel, então eu vou dizer que sempre se diz, né? O Linux tem vários sabores, tá? Tu escolhe várias distribuições, o Linux tu faz como tu quiser, tu escolhe qual é o teu melhor gosto, qual Linux tu te agrada mais o teu paladar, vamos dizer assim, né? Então, dentro dessa ideia de melhor gosto, qual a questão de Linux, né? O Mint é o único que se acerta, porque Mint é hortelã, né? Então, em relação aos sabores, distribuições Linux, a única que tem um sabor é a hortelã. Então, o Mint é...
Se você vir para cá, você leva o CD. Mas falando um pouquinho... Sobrou, né? O cara falou da inovação, outro da estabilidade, outro da metodologia. Tu tem que falar de saúde. É mais ou menos. É mais ou menos isso. Não, o Mint ele é derivado do Ubuntu, que é derivado do Debian. Então, o que há de bom no Debian foi utilizado, até existe a versão do Mint em cima do Debian direto, não em cima do Ubuntu, né? Então, vamos dizer assim, mas o normal dele vem do Debian e vem do Ubuntu. Então, tira o melhor de cada um. Tu trabalha já, é uma distribuição que no site deles eles já te oferecem vários ambientes gráficos, né? Todas as distribuições, o padrão dela já é um padrão gráfico, né? Um GNOME, um KDE, alguma coisa assim, né? O Mint não, tu abre o site, lá já tem vários ambientes gráficos por default. Tu escolhe lá o KDE, tu escolhe o Cinnamon, tu escolhe o Mate, tá lá, na capa lá, e ainda tem a versão Debian Edition, né? Então, acredito que é a que hoje mais satisfaz. Ele não nasceu nessa ideia, é o que eu leio, que eu saiba, que ele surgiu mais na ideia de aprimorar recursos gráficos em cima, né? Até ele tem um slogan dele, né, muito másculo, né, que é liberdade com elegância, tá? Mas hoje, acho que essa parte... Tá, ele deixou um pouco mais zelado e hoje seria uma distribuição até mais leve que as demais, né? E muito mais amigável. Tu instala o Mint, ele não fica te pedindo, informando que tal driver é proprietário, que tal plugin para rodar MP3 é proprietário, que essas coisas assim, ele não vai precisa de autorização para te instalar isso ali. Não, simplesmente ele sabe que tu está instalando aquilo ali e tu vai precisar daquilo ali, então simplesmente ele instala. Então, tu instalou, botou o CD do Mint, o Live Pen, alguma coisa assim. Terminou de instalar, tu já pode olhar filme pirata, escutar tuas MP3, coisa tudo tranquilão, já está tudo prontinho para utilizar. As outras distribuições tem que estar instalando e autorizando. Sem sabor. Bom, essa pergunta do amador, na real, é bem recorrente lá no grupo de usuários, quando as pessoas chegam para perguntar sobre a Open Mandriva. Acho que a segunda pergunta mais recorrente depois do que aconteceu com a Mandriva. Mas, enfim, o que eu costumo dizer lá, primeiro, é que teve uma mudança de mentalidade muito grande da distribuição em si. Antigamente, desde a época do Conectiva, depois da fusão da Conectiva com a Mandriva, que acabou virando Mandriva, até quando foi descontinuado em 2011 por decisão política da Mandriva, né? Resolveram focar em produtos enterprise e deixar disso de lado. Sempre teve a empresa tocando por trás. A distro, embora tivesse uma comunidade muito grande, a empresa sempre definiu o rumo da distribuição. O Open Mandriva hoje ele é uma distribuição 100% comunitária. Ele foi o pessoal que ficou órfão, digamos assim, do Mandriva 2011 e que não se adaptou ao Mageia, no caso, e nem ao Rosa, que é um outro fork do Mandriva russo. Começou a se mexer e pensou, poxa, vamos tentar reviver o Mandriva como ele era. E só que a empresa cedeu a licença de nome, cedeu os repositórios que tinham as informações que eram pertinentes ao Mandriva 2011 na época, e foi fundado a Open Mandriva Association, que acaba coordenando toda essa brincadeira, assim. Então, além de ele ser uma distro feita da comunidade para a comunidade, onde as pessoas são acessíveis, estão sempre dispostas a ajudar, é uma distro muito focada naquele usuário que está começando no Linux agora, que ele está querendo, digamos assim, um certo conforto, que tem um pouco de dificuldade em olhar a tela preta, trabalhar com o modo texto. Então, o ambiente padrão dele é KDE, ele a última versão estável do KDE, talvez até se possa... 4.13. Exato. É um ambiente gráfico bonito, bem trabalhado, os menus são bem trabalhados. Quem passar lá depois, ou já passou lá no nosso stand lá, você pode perceber que o lançador de aplicativos é bem simples, é uma interface bem tranquila. Continuou usando o RPM, que todo mundo falava, que quando foi lançado na época todo mundo falava muito bem. Então continua, mesmo que ficou um tempo inativo,
voltou a ser mantido, continua muito legal. Eu acho que é isso que, para a pessoa que quer conforto, facilidade de uso, estabilidade, e embora todo mundo tenha aquele padrão, porque o KDE é pesado, geralmente fica um pouco mais devagar, a distro, principalmente essa última versão 2014, está rodando muito liso. A gente trabalhou todo um conceito de performance, otimizações, principalmente em kernel space, schedulers, gerência de memória, para atingir um desempenho muito bom. Assim. E lembrando também que o KDE aí no último ano ele sofreu uma varredura grande aí, né? Sim. De leaks de memória. Ele está ocupando muito menos memória do que antes. Sim. Isso até foi um dos pontos que levou a gente a atualizar o KDE nessa última versão. Tem a questão do X também, de maior suporte a placas gráficas, drivers gráficos. O Xorg também está bem mais dinâmico agora, né? Ele ficou bem melhor, dá para sentir muita diferença. Questão de LLVM atualizado também, última versão, que está chegando bem perto, em alguns casos até melhor que o código gerado pelo GCC, em alguns casos está se mostrando. Então acho que é isso, a pessoa que quer um ambiente confortável, quer ter a flexibilidade de, se quiser usar o modo texto, usar disso do modo dele, pode usar, outro gerenciador de janela pode usar. E o centro de controle de vocês também é muito bom, e o MMC, que é famoso por aí, que é código aberto, inclusive está no GitHub agora. Todo mundo pode baixar, usar, contribuir. Deixa eu perguntar uma coisa para o Open Mandriva e o Mageia. O Mandriva veio da junção do Mandrake com Conectiva. Sim. Quando fez o fork, ninguém teve a ideia de criar um Conecdrake. Eu não frequentei essa época na companhia. O pessoal aí já que trabalhou nessa época pode talvez até testar melhor. O Eton, acho que estava na época que aconteceu. Só o que eu fiquei sabendo é que haviam opções piores. O único comentário que eu escutei, eu falei, nossa, por que Mandriva? Eu falei, não, haviam opções piores. Eu falei, então tá. Deixa assim. Mas abriu o fork porque vocês não criaram o Conecdrake. Aí não tem nem pedir permissão para usar o nome. Mas na época que a Mandriva estava nos boatos que tinha algumas empresas que poderiam comprar a Mandriva e uma era a Linágora, o cara disse, se a Linágora comprar a Mandriva, pode botar o nome de Mandrágora agora. A grande questão por trás do nascimento do Mageia, parte da Mandriva França, Mandriva na França acabou se dissolvendo, houve um desentendimento em relação, Eton, por favor, me corrija se eu estiver errado, em relação ao futuro da distro, o fato de parar a distro ou não, esse pessoal acabou se dissolvendo e montando uma Mageia, que é a comunidade. Era formado por várias empresas, eram 3 ou 4 empresas, e uma delas era a Edge IT, na Europa, que era parte da Mandriva, do grupo Mandriva. E assim, lá, ela foi liquidada. Na França, eles têm encargos trabalhistas bem altos, então é difícil você demitir. Então, o que o pessoal do CEO lá fez na época? Eles pegaram, simplesmente fecharam a sede Edge IP. E esse pessoal foi todo mandado embora, né? Porque fechou a empresa, os caras... Aí houve esse desentendimento, né? Eles ficaram, digamos assim... Esse pessoal da Edge IT que daí fundou, digamos, o Mageia. Porque por causa dessa... Daí eles, digamos, o pessoal o CEO lá fechou a empresa e eles ficaram numa situação ruim. E eles queriam continuar o trabalho deles, então eles começaram a fazer uma Mageia. Só que daí de forma independente, daí da Mandriva. Fizeram o fork, né? Código aberto. Né? Eu lembro que na época eu pirei com isso, eu sou um cara esquerdinha do caralho, né? E quando eles resolveram fazer o fork, eu fiquei, cara, isso é quase como uma ocupação de fábrica. Assim. Os caras foram demitidos, liquidou a empresa, os caras foram demitidos, os caras, vai se fuder, a gente vai fazer o fork e vai continuar tocando essa porra. Foi por isso que eu pulei. Só... Pessoal, só vou ter que interromper porque a gente vai ter que finalizar. Ele estava querendo... Eu acho que não vai dar tempo de fazer. A gente já está com o tempo estourado.
São 6 horas. Só para o Benato estava concluindo aqui. Não, é que até ele citou no começo sobre uma certa briga entre Magé e Mandriva, atualmente Open Mandriva. Tem muita gente que diz que o Magé nasceu da destilação do ódio dessa galera contra a Mandriva. Eu não vejo assim, eu vejo como a mesma coisa, assim como o Rosa. Então, eu acho que por mais sejam fortes da mesma coisa, com talvez propósitos um pouco diferentes um do outro, mas eu acho que esse negócio de hit entre as discos, na real não existe, assim. Acho que só o complemento da história, da diferença do Open Mandriva e do Magé. Então, pessoal, a gente chegou às 6 horas, a gente vai ter que finalizar. Um esclarecimento, não tem ninguém da comunidade Ubuntu, porque a gente não gosta do Ubuntu. Então a gente não convidou eles. Não, é brincadeira, é brincadeira. O Ubuntu matou o software livre. O Ubuntu não é software livre, a gente não convidou. Não, é que essa mesa aqui, inicialmente, era uma outra composição, e a gente planejava outra composição, e as pessoas não puderam vir para o FISLE. Então aqui a gente acabou hoje convidando o pessoal que gentilmente veio aqui participar de última hora, veio ajudar a gente aqui, eu e o Luiz, que estávamos planejando essa mesa anteriormente. Então, agradecer ao pessoal que veio aqui de última hora participar e opinar. A ideia era essa mesmo, era um debate, não ia ter apresentação, não ia ter nada assim, um debate legal. Quem sabe no próximo FISLE esse debate pode continuar, daí com um espaço de tempo maior para todo mundo poder falar. Para finalizar, só cada um comentar qual é o ambiente gráfico que usa, não precisa justificar por quê, só como curiosidade, que as pessoas às vezes perguntam, qual é o ambiente gráfico que você usa? Então, começando da ponta lá, o Samuel. Só falar que ambiente gráfico você usa. Rapidão, então, ambiente gráfico, então, na minha opinião, eu classifico o Gnome como um simples, organizado. Não, o que você usa? Para design eu uso o Gnome. Gnome, então tá já. Felipe, obrigado. Samuel, Felipe. Gnome, né? Gnome, eu uso Gnome. Eu uso KDE, gente. Não, eu uso KDE, o Felipe é um desenvolvedores KDE. Eu uso o que vier no Fedora, eu já não me estresso mais com isso, então Gnome Shell. Gnome Shell, beleza. Lélio? KDE. Érico? Gnome e KDE. Eu tenho 2 máquinas, uma com cada. KDE. Eu estou usando Cinnamon e no Debian usando Gnome 3, Gnome Shell. OpenBox. Obrigado a todos, pessoal. Valeu pela participação. E rapidão, deixar, quem ficou com alguma dúvida mais, a gente vai estar nos grupos dos usuários ali, tá? E sábado nós temos uma sala 714, que é direcionada para o pessoal do FreeSol, então a gente vai ter várias distribuições para instalar, dúvidas também, é o dia inteiro daí, tá? Obrigado aí.